Cada vez eu vejo como mais verdadeira uma frase que eu aprendi na passagem pela Cassi lá. A saúde não tem preço, mas, infelizmente, tem um custo. E um custo bastante elevado. Eu vou fazer a primeira pergunta aqui. Na verdade, eu vou fazer duas já para a Fabrícia. Uma mais de passagem, porque a Denise acabou abordando esse assunto aqui, que é a pergunta enviada pela Júlia Matias, que é a diretora regional da ANAB no Acre. A Júlia está levantando aquela questão de por que só os planos de saúde são penalizados quando não há um atendimento, né? E os prestadores não são. Né? Se a ANS pensa em alguma coisa a ser feita nesse sentido, né? A Denise falou de um projeto que está tramitando do deputado João Dado, que pode abordar essa questão. Então, não sei se há algo a acrescentar nessa questão, deixaria aberto para a sua colocação, e faço uma pergunta também do Mário Engelke, que é do Conselho Deliberativo da Cassi. Ele diz o seguinte: dentre a ampla e ambiciosa relação das medidas apresentadas pela ANS, quais seriam as prioridades efetivamente capazes de serem desenvolvidas a curto prazo pela ANS? Se dá para destacar alguma coisa que possa acontecer mais rapidamente. Tá. Em relação à primeira pergunta, a gente atua com base na legislação, né, que cria a agência reguladora, que é a 9961, que define as competências da agência. No artigo 4º da 9961, ele diz quais são essas competências. E o nosso entendimento é que não há embasamento jurídico, embasamento legal, para a gente atuar na regulação dos prestadores de planos, prestadores de serviço das operadoras. Existe já em andamento, dentro do próprio governo, não chega a ser um estudo, mas uma tendência, né, a se regular o acesso de urgência e emergência, o acesso de urgência e emergência. Aí sim a gente estaria já ampliando o escopo da atuação da agência para esses casos. A gente estuda, inclusive, colocar no papel isso por meio de um projeto de lei, mas ainda é um estudo muito embrionário, que a gente precisa debater mais fortemente internamente. Mas é isso, tá? A gente entende que existe não há previsão legal para a atuação da ANS regulando os prestadores de serviço. Em relação à segunda pergunta, prioridades. Tudo que foi colocado na agenda regulatória é prioridade para o biênio, né? Mas a questão da sustentabilidade, tudo que está ali descrito no eixo da sustentabilidade, são medidas mais urgentes, né, por conta do envelhecimento da população. Então, a gente tem priorizado essa parte, a questão das órteses e próteses, né, Denise, que você colocou muito bem. A gente já tem um grupo de trabalho com o CNJ, onde a gente discute isso fortemente. A gente entende que é um problema, sim, né? E a gente está, como visto ali, a gente está mapeando esse problema, a gente está estudando para tentar agir em cima do que a gente, em cima do estudo realizado, né? Mas a gente já tem um grupo com o CNJ que está em andamento, e existe esse grupo também do Ministério da Saúde, que a gente participa também. A Ana Carolina é até nossa representante. Obrigado, Fabrícia. Uma pergunta que eu dirijo ao Márcio é feita pelo diretor regional Hermílio Sobrinho, da ANAB do Rio Grande do Norte. A garantia de atendimento prevista nas RNs 259 e 265 é de pouco conhecimento dos usuários dos planos. Não seria necessário uma maior divulgação por parte da ANS, ou essa seria uma obrigação dos planos de saúde? Não falta interesse por parte dos planos de saúde de que essa informação chegue até os usuários? Não, de jeito nenhum. Quer dizer, de jeito nenhum, deixa eu explicar o que eu falei de jeito nenhum. Bom, primeiro, eu acho que essa norma, especificamente, de prazo de atendimento, talvez seja que tenha sido dada mais transparência e esteja mais povoando todos os meios de comunicação, falados, escritos, televisados, assim por diante, né? Inclusive, você sabe que, recentemente, a própria ANS está no seu segundo ciclo
de suspensão de atendimento de operadoras por força de desatenção com relação a esse normativo. Não, eu não acho que não. Eu acho que, dada a transparência necessária, talvez, né, se pudesse ter a agência, né, pudesse colocar isso na BID de forma mais ampla, mas, pelo menos, já de todas as operadoras afiliadas à Feira da Saúde, todas elas têm feito questão de colocar isso bem visível para os beneficiários. E por que essa visibilidade? Né? Não apenas porque somos bonzinhos, não apenas porque queremos cumprir uma norma, né? Mas a gente sabe que qualquer desatenção com relação a essa norma impõe uma penalidade muito severa, talvez a mais severa penalidade que a ANS esteja praticando hoje no mercado e que, na realidade, não é tratada como penalidade, porque não dá direito à ampla defesa do contraditório anteriormente. Essa é a nossa avaliação da norma de suspensão da ANS, exatamente por esse fator. Mas é uma norma muito pesada e qualquer desatenção com relação a isso pode efetivamente colocar a operadora numa situação muito ruim de ter seu plano suspenso para os beneficiários. Obrigado, Márcio. Quero mais uma vez destacar para os três painelistas aqui que, quando, numa resposta, sentirem vontade de complementar ou fazer um contraponto, fiquem à vontade também. Tá? É só dar um toque que a gente já passa o microfone. Uma pergunta para Denise. Eu acho que é uma levantada de bola para você, Denise. A pergunta da Ilma Pérez, que é conselheira da ANAB, pergunta: quem é a Unidas? Puxa, eu tinha que ter começado dizendo isso, mas me deram pouco tempo. Unidas é uma entidade que representa todas as autogestões do país. Nós representamos 5,3 milhões de beneficiários, representa 11% do setor. E, como a CACI, são entidades sem finalidade lucrativa. Estão na Unidas a CACI, a Caixa Econômica Federal, o Plano da Caixa Econômica Federal, da Petrobras. Temos também empresas privadas, como Volkswagen do Brasil, a Fundação Fiat, a indústria papeleira toda tem atuação na autogestão. Então, todas as autogestões são as operadoras de saúde sem finalidade lucrativa, que são associações, caixas de assistências, fundações e alguns departamentos de recursos humanos, como é o caso da Petrobras e da Caixa Econômica. Então, essa é a Unidas, né? E hoje a CACI, quer dizer, nós já estamos no segundo mandato, nós atuamos como presidente dessa entidade, fazendo a representação da autogestão política e institucional junto ao Congresso Nacional, junto ao Poder Executivo, e temos 27 superintendências que articulam também diretrizes estratégicas para o setor em cada estado. Nós temos vários gerentes da CACI que também são superintendentes da Unidas. Tá? Obrigada pela pergunta. Eu podia só fazer uma complementação rápida. O Márcio falou sobre a 259 e a questão do acesso. Primeiro, falar que esses prazos que foram solicitados, que eu acho que vale a pena destacar, a ANS, quando definiu, ela fez uma consulta às operadoras de qual era a média, o prazo médio de atendimento. E esses prazos foram definidos a partir dessa consulta. Ocorre que, pela diversidade que a gente tem regional do país inteiro, é claro que não podia ser uma regra só de norte a sul do país. Muito menos para a autogestão, porque onde tiver um bancário, um servidor público, onde tiver um carteiro, tem uma autogestão assistindo. Diferentemente, dá uma concentração de operadoras de mercado que, naturalmente, ficam naqueles centros onde, normalmente, tem uma estrutura melhor assistencial. Isso está mapeado, é uma tendência. O que acontece, muitas vezes, é que, como o Márcio bem colocou, existem regiões que nem o governo federal oferece essa assistência e as autogestões também estão sendo penalizadas por essa dificuldade. Agora, pela primeira vez, nós tivemos 3 operadoras suspensas, que foi a GEAP, a Cefaz e a Fundação Fiat, a Fundação Itaú, e que a gente tem certeza que é devido a essa capilaridade das operadoras. É que tem se falado muito aqui em regionalização, em diferenciação das operadoras por modalidade, principalmente a fala da Unidas. Só para lembrar que a gente já tem, primeiro que a gente tem nessa agenda regulatória desse bem, vários estudos voltados para isso, né, Denise? A gente já, a regulação econômico-financeira, a gente já vem desenvolvendo estudos com base nesse pleito da Unidas. A gente instituiu
aliás, está para instituir, né, mas a gente já teve a primeira reunião lá no Rio com a Unidas, para a formação de um grupo de trabalho, um grupo de estudo, para analisar essas peculiaridades das autogestões. Então, assim, só para anunciar que a gente já está trabalhando nesse sentido. E, em relação a 259, essa questão da regionalização, é só para lembrar que todas as operadoras têm a mesma dificuldade. E o monitoramento, esse programa, ele é feito levando em consideração todas as operadoras. Então, assim, ele faz um estudo comparativo, né? Ele compara as operadoras. Então, a gente não pode falar que uma operadora foi suspensa e a outra não, porque a gente leva em consideração essa regionalização, sim, e todas as operadoras são avaliadas juntas, né? Então, só para lembrar isso. Obrigado, tanto Denise como Fabrícia. Mais uma pergunta para a Fabrícia, que vem do Pedro Carvalho Martins, que é diretor regional da ANAB de Tocantins. Ele diz o seguinte: a ANS regulamenta o reajuste dos planos de saúde individuais, o que evita abusos e majorações significativas. Entretanto, nos planos coletivos ou comerciais, ele botou entre parênteses grupo, verifica-se aumentos substanciais. Caso da Unimed Tocantins, que registrou o plano de uma empresa em mais de 80%, de 2012 para 2013, alegando custos do mercado. Ele pergunta: existe alguma prática da ANS para evitar referidos abusos ou trata-se apenas de questão negocial? Vamos por partes. A questão do reajuste coletivo, é importante ficar claro aqui que o entendimento sempre foi de que as empresas contratantes têm um certo poder de barganha, né? Ela tem poder de negociação com a operadora. Tá? Então, a agência não entra na questão da autorização do reajuste coletivo por conta disso, por falta de previsão legal. Mas, levando em consideração o histórico não posso chamar de abusos, mas que existem alguns casos de abuso, sim, e levando em consideração que a questão dos pequenos grupos, né, os coletivos, com menos de 30 beneficiários, a gente teve que fazer um corte, a gente optou pelo corte dos 30. A gente não verifica esse poder de negociação dessas empresas com poucos beneficiários. A gente criou o pool de risco, que é uma forma de diluir, né, o impacto do reajuste daquelas carteiras em que a gente acha que tem poucos beneficiários, né? Então, a sinistralidade ali, sendo alta num contrato com menos de 30 beneficiários, essa sinistralidade é diluída em todas as carteiras da operadora que possuem menos de 30 beneficiários. E, além disso, isso aí já foi implementado como fruto da agenda do biênio 2010-2011, não, 2011-2012, e agora, para esse biênio, a gente está já estudando modelos para a prática de reajustes, porque a gente entende que realmente está ultrapassado e a gente precisa aprimorar esses estudos e aprimorar essa metodologia. Eu queria só comentar um pouco essa questão do reajuste, porque eu acho que, até como um serviço ao consumidor, porque eu acho que tem muita confusão em torno disso, talvez muita incompreensão, muita falta de entendimento, talvez, também, de como é que opera o setor. Primeiro, que essa questão do controle de preço não é uma novidade, não é a jabuticaba da ANS. Essa jabuticaba do controle de preço de planos individuais, ela existe, pelo menos, há 20 anos. Já ainda lá na SUSEP, o governo já controlava os planos, não apenas a SUSEP controlava o reajuste de mensalidade de seguradoras e o Ministério da Fazenda controlava o reajuste de empresas de autogestão. Mas eu vou rememorar o que eu até comentei no início. Fora
da escala, fora do tamanho, não há salvação para o setor de saúde suplementar. É uma pena que o doutor Arlindo está aqui, porque ele não concorda com isso, porque, na realidade, ele preside uma associação de, majoritariamente, pequenas empresas, mas não há possibilidade de diluição de risco com poucos beneficiários numa empresa. Impossível. Não é por uma razão óbvia, né? Quer dizer, porque a medicina é cara mesmo, né? E quanto maior o valor de um determinado procedimento, que cada vez fica mais caro, mais difícil torna-se você diluir isso na massa pequena. Foi por isso que a Fabrice aqui colocou a questão do pool de risco. Na realidade, o pool de risco já existe. Existe desde sempre. O segundo ponto a comentar, e casa isso com aquela questão que eu falei. Gente, a população brasileira é que tem que decidir o que é que ela quer. Se ela quer um sistema de saúde aberto, em que ela pode ir para qualquer lugar, fazer qualquer procedimento com quem que ela queira, né, ela vai ter que pagar por isso. Isso custa caro. Isso se transforma depois em reajuste que o próprio beneficiário paga. Foi por isso que eu fiz questão de comentar que é preciso haver disciplina com relação à introdução de tecnologias. É preciso chegar a um modelo, nós vamos ter que chegar a um modelo um dia, né, dos países que viveram a escassez da guerra. Ninguém na Inglaterra bate na porta do hospital para fazer uma consulta. Ele manda você voltar automaticamente para um clínico geral para dizer o que é que você tem, para aí sim você pensar em fazer uma consulta especializada. Ninguém na França tem a ousadia, né, de tentar furar uma fila para colocar uma prótese, que aqui no Brasil se coloca no dia seguinte. Ele entra numa fila, primeiro os mais jovens, depois os mais velhos. Isso tem uma lógica, né? A lógica do país que vive a escassez precisa de gente jovem para trabalhar. Então, a coisa não é simples, e eu sempre alerto para uma coisa em prol do setor. É que não se avalie o setor como um todo pela prática de uns poucos. É isso que os inimigos do setor de saúde suplementar têm feito e procurado fazer, apontando que uns poucos que vão para a televisão para demonstrar que o pobre coitado que comprou um plano por R$10 e com R$10 se compra nada, né, e depois é filmado tentando ter atendimento, não tem, se coloca no mesmo patamar, inclusive de autogestão, porque depois não diz o nome da operadora que está sendo comparada. Então, acho que essa questão precisa analisar com muita serenidade, com muita técnica, né, e de novo, né, acho que tem que fazer uma profunda reflexão. Que sistema de saúde que a gente quer e quanto a gente quer pagar por ele? Acho que é por aí. Obrigado, Márcio. Gente, nós temos ainda mais 23 minutos de debate, mas a Fabrícia ela tem um voo daqui a pouco, e como ela anunciou aqui no começo, ela foi chamada de última hora, né, porque o presidente da ANS, o André Longo, teve um compromisso, então é compreensível que ela tenha esse outro compromisso. Eu vou fazer uma última pergunta a ela, né, passo para a resposta e para as considerações finais, então, da Fabrícia. É a pergunta do Rui Guilherme, do Banco do Brasil. Qual a principal finalidade de justificativa da negativa da prestação de serviço por escrito? O que a ANS tem feito para minimizar essas negativas? Essa norma ela surgiu no âmbito do grupo de trabalho que a ANS participa, é um comitê, o Fórum Nacional da Saúde do Conselho Nacional de Justiça. Foi um pleito dos próprios magistrados, porque eles alegam que muitas vezes eles recebem um pedido, chega lá o pleito, né, judicial do beneficiário para liberação de um procedimento, enfim, e eles não têm a comprovação de que a operadora de fato negou a cobertura e, portanto, o consumidor está judicializando a questão. Então, eles pediram que a gente soltasse uma norma que obrigasse as operadoras a informarem por escrito o motivo da negativa de cobertura. E, sob o ponto de vista da regulação, também facilita muito a instrução dos processos administrativos, a verificação preliminar da denúncia do consumidor, enfim, facilita para todo mundo. Foi por isso que foi feita a norma. E o que a ANS tem feito para coibir as negativas? Além do método que a gente sempre utilizou, que foi a abertura de processo administrativo sancionador para apuração das denúncias que chegam até nós por meio dos consumidores, e esse processo pode gerar a lavratura de um auto de infração e aplicação de multa de R$80 mil por procedimento, a questão da negativa de cobertura, ela chega para a gente por meio da denúncia, né, e a gente abre a notificação de investigação preliminar.
e é por meio dessa NIP, que a gente chama de NIP, a gente tenta fazer a mediação do conflito. 80% dos casos são resolvidos nessa mediação de conflitos que é feita, e o resto que não é solucionado é aberto um processo administrativo onde a gente vai apurar se houve, de fato, uma negativa indevida ou não naquele caso. A NIP ela é utilizada, inclusive, como indicativo para suspensão de comercialização dos planos das operadoras. Tá? Ela é levada em consideração também no programa de monitoramento da garantia assistencial. Só para finalizar, como eu estou saindo, eu queria só fazer algumas considerações em relação às falas dos colegas aqui. A questão da concentração de mercado, que o doutor Márcio coloca, que acha que não há concentração. De fato, a gente tem um mercado que é muito peculiar. Em lugar nenhum do mundo a gente tem um número de operadoras como a gente tem aqui no Brasil. Isso dificulta as ações regulatórias. É muito difícil a gente regular esse mercado, mas os dados mostram, sim, que existe uma concentração, porque a maior parte dos beneficiários está na mão de poucas operadoras. Então, a gente tem operadoras de grande porte, tanto na área de assistência médico-hospitalar, como na área de assistência odontológica. A questão da incapacidade de rede, né, insuficiência. A gente está estudando, sim, já nesse biênio, para esse biênio, saídas para isso. A gente fala da integralidade, né, que existe no SUS, que, na verdade, a gente não é um princípio que não se aplica ao mercado de saúde suplementar, né? As coberturas da saúde suplementar a operadora tem que cobrir, tem que observar a CID, né, a Classificação Internacional de Doenças, mas o rol, a gente constrói um rol com diretrizes de utilização e um rol que não prevê todos os procedimentos de saúde. Né? A gente não tem um rol de doenças, a gente tem um rol de procedimentos, onde esses procedimentos são capazes de atender a todas as doenças classificadas na CID. Mas a gente não fala em integralidade na saúde suplementar exatamente por isso, porque não é um rol de doenças, mas um rol de procedimentos. Planos individuais, né? A questão da redução da oferta dos planos individuais. Também estamos estudando uma saída para isso, mas a ANS ela não pode proibir que uma operadora só venda planos coletivos, a gente não pode obrigar ninguém a vender plano individual, até porque a gente não pode interferir na questão da precificação. Você proíbe você obriga ela a vender um plano individual, ela pode escolher o preço que ela quiser para vender, e o que inviabilizaria, né, na prática, a comercialização desses planos. Então, a gente estuda, sim, uma saída para isso, mas temos muitas dificuldades. A judicialização dos reajustes por faixa etária, né, que você colocou também, o pacto intergeracional e o mutualismo. Eu não sei, eu acho que, de repente, a Denise sabe falar melhor sobre como a questão do valor único. Eu não vejo isso como uma saída para uma solução. Tá? Vocês têm a autogestão atua muito assim, né? Tem várias autogestões que têm plano único e que, na verdade, a gente não vê que essa é a saída, de fato, para... Na autogestão, só um comentário, na autogestão a gente tem diversos modelos de custeio. Isso. Na CACI, por exemplo, o plano de associado é pautado na solidariedade. Né? A participação é por percentuais dos salários, né? E cada um utiliza o sistema dentro da sua necessidade de saúde. Né? E tem também o plano CACI Família, que aí, assim, é por faixa etária. O que Márcio traz é a questão da despesa acentuada na última faixa etária, que na autogestão a gente tem aí cerca de entre 23% e 25% da faixa etária acima de 60 anos, contra hoje o quê? 13%, foi o último dado do IBGE,
da população brasileira, né? E, quando a gente vai para os planos de mercado, esse percentual fica entre 9% e 11%. Então, a gente tem, já grita isso nos nossos resultados, uma diferença, assim, de 6, 7 vezes mais o valor per capita de uma pessoa que tem uma idade avançada, né? O que ele coloca é que a gente precisa buscar outros remédios, e eu acho que isso aí já é uma discussão dentro da autogestão, onde a gente busca alternativas de outros modelos de custeio para que realmente dê sustentabilidade ao sistema. E a discussão do VGBL hoje é uma discussão que o mercado faz para os planos de mercado, e, naturalmente, cada segmento vai ter o seu modelo e tem que buscar um modelo de melhor ajustar essa conta. Então, a questão dos planos de custo nivelado, eu acho que dá certo na CACI, mas a gente tem outros exemplos de que não deu certo. Mas, enfim, o VGBL Saúde, a gente tem um problema muito sério de incentivo. Como incentivar a questão do VGBL Saúde, né? Isso é um desafio. Esse projeto está sendo discutido no âmbito do governo, mas a ênfase para a questão do desafio está aí posta, e a gente tem que... Para a questão do incentivo está aí posta, né? A questão do reembolso que você colocou, né, Denise, em contraposição à RN 259. O reembolso da lei, ele prevê a questão da urgência e emergência, né? Então, a gente não pode colocar a questão dessa maneira de que há um conflito ali entre normas, porque é uma discussão longa, né? Mas, só para deixar registrado aqui, que esse não é o entendimento da agência. E eu acho que é isso. Agradeço a oportunidade de estar aqui debatendo sobre a saúde suplementar, e estou à disposição. Se tiverem mais perguntas para serem enviadas, eu me comprometo a responder por e-mail. E muito obrigada. Boa tarde a todos. Obrigado, Fabrícia. A gente vai te mandar, sim, as perguntas que não foram respondidas ainda. E, mais uma vez, conte com toda essa comunidade aqui para a gente discutir os assuntos de interesse da população em geral sobre saúde. Tá? Obrigado. Bom, vamos seguir aqui com as perguntas. O Márcio me agradeceu antes de eu ter feito um comercial da Odontoprev, né? Mas isso não é de graça mais. Acabou de vir uma pergunta aqui que eu acho que pode ser uma crise e uma oportunidade, né? Então, vou fazer. Não está identificado, uma pergunta assim: alguns profissionais dentistas alegam dificuldades para atender pelo plano Odontoprev pela baixa remuneração do plano. O que o senhor tem a falar sobre isso? É uma história longa para burro. Mas vou falar. Quer dizer, na realidade, vou falar até o que eu sei, né? Eu não sou dirigente da Odontoprev, participo do conselho porque Bradesco Seguros, né, que é a holding da Bradesco Saúde, é acionista da Odontoprev. Mas, de qualquer sorte, isso tem uma história. A Odontoprev... bom, primeiro, não existe, respondendo de trás para frente, ao que interessa, não existe diferença entre preço pago para o dentista, pela Odontoprev, e o que se paga no mercado. Ao contrário, eu acho que até em várias especialidades, em vários procedimentos, a Odontoprev paga mais do que o mercado. O que ocorre é que a Odontoprev ela foi sendo constituída ao longo do tempo, não sei quanto vocês sabem, pela aquisição de várias empresas de odontologia de grupo. Ela veio crescendo por força de incorporações, mais do que até do crescimento orgânico ao longo do tempo. Isso provocou uma distorção enorme, que cada plano que a Odontoprev tinha uma tabela diferente de pagamento ao dentista. Então, ela resolveu, no ano passado, fazer a unificação dessa tabela, o que gerou, para alguns poucos procedimentos, uma redução de valor. E o aumento mais do que proporcional para outros. Olha, mas o fato de você diminuir só uns já gerou uma guerra monumental, e que a Odontoprev até pagou pela sua imagem com relação a isso durante algum tempo, né? Mas não houve qualquer prejuízo com relação a dentista. Houve certamente esse estremecimento
por força da falta de compreensão que a categoria teve com relação ao movimento que o doutor Prévio fez. É só o que eu posso comentar. Obrigado, Márcio. Pergunta para a Denise, vem da Liana Maia, do Conselho de Usuários da Paraíba. São duas perguntas juntas, Denise. Primeiro, ela diz o seguinte: os números apresentados pela Unidas são preocupantes. A disseminação desses números e da apuração dessas fraudes para as unidas estaduais, né, sobre as fraudes que você citou ali. E a segunda pergunta, acho que você pode emendar a resposta já, e depois, se o Márcio quiser também comentar, fica à vontade. Ouvi de um dirigente de hospital, a propósito da disparidade de preços entre o Brasíndice e Simpro, e o efetivamente comercializado, que essa briga deveria ser das operadoras. Há como Unidas e Abrange se unirem para coibir as cobranças exorbitantes sobre as órteses, próteses e materiais especiais? Primeiro, agradecer a pergunta aí à minha conterrânea, né, paraibana. Deixar um esclarecimento, né? Primeiro, que a fraude que a gente apresentou aqui, essa preocupação com as distorções da cadeia produtiva, elas são uma preocupação de todo o segmento, né? Não é fraude localizada na autogestão, nessa ou naquela operadora. O que a gente identifica, e aí não é só aqui no Brasil, né, dos 2,6 trilhões de reais do mercado de saúde americano, tem uma previsão de que 1/3 é de desperdício. Então, é uma situação que tem em sistemas de saúde, e aqui no país a gente tem, de fato, essa constatação de que precisa-se, sim, e não é só uma questão, que foi isso que eu tentei colocar, só de gestão das operadoras, sejam elas autogestões, seguradoras, medicina de grupo, cooperativas, etc. Não é só a questão da gestão, mas é uma questão também de uma articulação ou de uma desorganização na própria cadeia produtiva, onde você faz até uma órtese que entra no Brasil, chegar na mesa para ser utilizada numa mesa de cirurgia, ela passa por vários intermediários e cada um tem a sua parte. Então, fala-se muito no Brasil do chocolate dos médicos. Imagine você, o médico, para fazer um procedimento, para usar determinada prótese ou determinada órtese, ele ganha um percentual em cima daquilo, além dos seus honorários médicos. Essa é uma prática que deixou de ser até uma prática diferenciada no setor. Infelizmente, hoje é uma prática mesmo do setor de saúde suplementar. Inclusive, dentro do próprio SUS, a gente tem declarações nesse sentido. Então, um caso que eu achei assim absurdo, Serginho, foi num debate lá na Unimed do Brasil, que chamaram para um debate sobre essa matéria, e foi colocado de um médico lá que fez uma queixa ao Conselho Federal de Medicina, porque o beneficiário do sistema abordou ele de quanto ele pagaria para que ele fizesse a cirurgia com ele. Olha, doutor fulano de tal me dá 4.000, o senhor me dá quanto para eu fazer a cirurgia com o senhor, para o senhor ganhar X, Y, Z com a prótese? Então, a gente, infelizmente, é nesse sistema, e não são as operadoras. Não é só aquele segmento. E a gente, aí, os gestores, eles, no dia a dia, eles vivem fazendo negociação, buscando alternativa, organizando centrais de compras, mas a gente entende que precisa do enfrentamento de órgão do governo. O governo tem uma responsabilidade de articular as diversas instâncias e oferecer uma maior segurança para o setor nesse sentido. Quanto ao Simpro e Brasíndice, existe assim certos absurdos lá que não vale a pena nem eu me estender muito, mas eu adianto para vocês, né, para os senhores, que a partir do Fórum dos Dirigentes, uma demanda do Fórum, nós já, além da representação na ANS, no Ministério da Saúde, nós tivemos uma reunião com a Anvisa essa semana, fizemos a denúncia da questão da unitarização, né, dos produtos, né, questão de, como a gente teve lá a questão da alimentação enteral, que eles cobravam uma unidade, era uma caixa com 24 latas. Eles cobravam uma unidade, o valor de uma caixa, quando utilizava uma lata, né? Uma caixa com 100 agulhas, eles cobram uma unidade, a caixa, e é uma agulha, um fio. Então, nós fizemos essa denúncia na Anvisa, e o gerente lá da área, né, que é ligado a essa diretoria, vai fazer uma notificação ao Brasíndice e ao Simpro para
trazer esse esclarecimento ao setor, inclusive deixar de ter esses artifícios, mas o grande desafio é a gente sair dessas revistas, né? Que Brasíndice e Simpro são revistas que são eles próprios, os fornecedores, declarando qual é o preço daqueles insumos. Então, a nossa briga, não é, Márcio, é que o governo ele assuma essa posição. A gente tem agora um workshop, dia 6, só para concluir, agora na Agência Nacional de Saúde, suplementar, onde o tema são exatamente esses insumos e formas e alternativas da gente fazer esse enfrentamento, que é uma responsabilidade não só da Unidas, mas também de todas as operadoras e de todos os outros segmentos de atenção à saúde. Muito bem, a Denise colocou a questão de uma carreira extraordinária. Parabéns, Denise, acho que você varreu todos os problemas relativos a essa questão. Vou apenas apimentar esse negócio para deixar a gente mais indignado ainda, né? Nós, Bradesco Saúde, há mais ou menos cerca de 6 meses, ou um pouco mais, nós começamos a colocar diretamente nos hospitais os materiais, determinados materiais. Começamos por ortopedia, depois evoluímos para hemodinâmica, e agora vamos entrar com produtos neurológicos, né, que também são caríssimos, as chamadas micromola. Né? Fico brincando que tem segurado que sai da gente pulando no hospital, tanta mola que botaram no pobre coitado. Né? Mas, para vocês terem ideia, o que é que nós fizemos? Uma coisa simples. Né? Nós chamamos os fabricantes e dissemos o seguinte: olha aqui, nós temos 4 milhões de segurados. Né? Quem de vocês oferecer o melhor preço, né, a gente passa a comprar e colocar diretamente no hospital. E fiquem tranquilos, foi só marca boa, né, marca de qualidade. Né? Só com esse trabalho, nós já tivemos uma redução de, em média, de 40% do preço. É um escândalo. Né? Você, através de uma ação dessa, você ter 40% de redução de preço. E que, na realidade, não é o preço, como a Denise colocou muito bem, ao longo da cadeia produtiva. Né? Uma prótese de joelho, por exemplo, ela começa com R$ 1.900 na ponta da fábrica, preço CIF, e ela chega diretamente para o consumidor no hospital a R$ 16 mil. E esse é apenas um exemplo de uma prótese de joelho, você imagina outras tantas. Né? Então, na realidade, você vê, é claro que nós Bradesco Saúde tivemos essa conquista, né, pelo tamanho e poder de negociação. Imagina se a gente fizer uma união maior, né, de fornecimento dentro das federações associadas, enfim. Né? Acho que a gente pode virar de cabeça para baixo esse negócio, fora o fato de que, aí é o ponto mais importante, é o lado do beneficiário. Nós também fizemos, Bradesco Saúde, não estou fazendo propaganda, não, é porque é uma coisa que está muito presente no DNA nosso lá. Nós fizemos um trabalho de segunda opinião de cirurgia de coluna, com o Hospital Albert Einstein. Então, o que é isso? Né? Qual era o benefício para o segurado? Todo e qualquer segurado, Bradesco, mesmo não tendo direito ao Hospital Albert Einstein, ele tinha direito a pedir uma segunda opinião no caso de cirurgia de coluna. Resultado: mais de 70% das cirurgias de coluna indicadas originariamente tomaram pau, ficaram em segunda época na segunda opinião médica. E pior ainda, né, não só 70% se livraram, né, de uma cirurgia absolutamente invasiva, né, e problemática. Né, como cerca de 50%, mais da metade dessas indicações eram equivocadas por indicação médica errada. Ou seja, não era apenas porque podia ter um tratamento conservador, que era a outra metade do ganho, mas metade veio de indicação errada. Então, acho que tem uma série de desperdícios no sistema. Não é isso, não é culpa de um ou de outro, né, embora a gente fique indignado, né, mas não é culpa de um hospital, não é culpa do médico, é culpa exatamente da falta de organicidade, né, e de integração do sistema. Acho que a gente precisa trabalhar para superar essas questões. Bom, gente, nós temos uma pergunta aqui que eu acho que demandaria um tempo grande de resposta. Só vou comentar ela aqui, depois eu encaminho também para vocês responderem, acho que é para todos, que é uma pergunta do Henrique Ellery, do Conselho de Usuários do Ceará, que é sobre a questão também do diagnóstico por imagem, né, que eu acho que também passa um pouco por essa preocupação. Né? E ele levanta aqui a questão de se a gente teria conhecimento, alguém aqui da mesa, de alguma tendência de estudantes de medicina procurarem a atividade supracitada, né, ficar especialista então, nessa parte de diagnóstico, por gerar enriquecimento rápido. Né. Acho que é mais alguma coisa que também afeta, né, economicamente o equilíbrio dos planos, e é uma questão séria para a gente pensar, mas eu tenho certeza que a gente volta a essa questão também quando discutir CACI nos painéis da tarde aqui. Então, eu queria agradecer de novo a atenção, a paciência de vocês, agradecer de maneira muito especial nossos palestrantes, a Denise e o Márcio,
e devolver a palavra para o cerimonial. Obrigado, gente.